agradeço a Deus o privilégio de poder conhecer os irmãos, de estar aqui para servi-los e trazer esse assunto importante, especialmente numa abordagem mais pastoral, né? Uma abordagem mais na área de vida cristã que envolve família. Então, se alguém fala assim, pastor, mas a gente gostaria de estudar um pouco mais sobre o que é confessionalidade, por que nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ainda assim temos documentos, né, que às vezes aparentemente parelham, né, junto às Escrituras, e quando nós vamos discutir alguma doutrina, ou vamos explicar, ou ensinar, ou mesmo no momento de conversação, de instrução, de discipulado, de catequização, nós recorremos a esses documentos. A Bíblia não é a nossa única regra de fé e prática. E aí os nossos irmãos de tradição reformada continental, né? E aí só para a gente entender o termo, né? Herança de reformados continentais são as igrejas holandesas, a igreja reformada alemã e a igreja reformada suíça, tá? Então só para a gente falar. Então quando eu falo assim, de irmãos reformados continentais, né? Então eles adotam as três formas de unidades, que são mais antigas. As três formas de unidades Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Canos de Dort, né? Então são as três formas de unidades. Então os irmãos da tradição reformada adotam esses três documentos como seus símbolos de fé, como representantes documentais da sua herança doutrinária e esposam eles na sua subscrição como membros ou como oficiais no momento de ordenação ou de recebimento de membresia. A tradição da ilha, né, ou os britânicos, são os presbiterianos, né? Então adota-se as chamadas os padrões de Westminster, né? Então, que foram produzidos durante a Assembleia de Westminster entre 1643, encerrando a Assembleia em 1648, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. O grande detalhe é que os presbiterianos aceitam as três formas de unidades, mas não oficialmente subscrevem, tá? Então só deixando bem claro. Então eu estudo, inclusive no boletim da Escola Dominical, eu estou escrevendo dominicalmente, né, semanalmente, a meditação do boletim baseada no Catecismo de Heidelberg. E domingo que vem será a pergunta número 7, já está lá no meu blog. Eu disponibilizo no blog para poder, inclusive, colocar no boletim. Então, eu estou fazendo um comentário devocional nas perguntas do Catecismo de Heidelberg, né? Inclusive, até eu brinco assim, eu já estudei mais o Catecismo de Heidelberg do que o Breve Catecismo de Westminster, né? Inclusive, nós devemos terminar agora esse mês, no culto doméstico lá em casa, a leitura, o estudo do Catecismo de Heidelberg também. Então, nós estamos muito agradável, estudando para poder nos familiarizar, e inclusive eu concordo com Anthony Hultman, que é um teólogo de tradição holandesa, embora ele fosse americano. Ele era membro da CLC, Christian Reformed Church, né? Foi aluno do Louis Berkhoff, né, para quem conhece teologia sistemática, e ele diz num dos seus livros que o Catecismo de Heidelberg é o mais pastoral de todos os catecismos de tradição reformada. E é verdade. Eu acho que a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, ele é fantástico quando pergunta qual é o teu único consolo, tanto na vida quanto na morte. E a resposta é muito rica. Ela realmente é uma capacidade de síntese de todo o Evangelho numa resposta tão curta, que vale a pena. Quem não conhece, quem nunca leu o Catecismo de Heidelberg, vale a pena conhecê-lo. Bom, então se você quiser interessar e falar assim, pastor, esse negócio de subscrição, como é que funciona, né? A subscrição, eu tenho que concordar com o sistema doutrinário, ou eu tenho que concordar com toda e cada declaração doutrinária presente nos documentos, né? A prática oficial das igrejas reformadas é a subscrição chamada integral, ou plena, ou estrita, tá? Inclusive, eu fiz a tradução tanto do juramento inicial do Sino de Dort, né,
onde foi exigido dos presbíteros e pastores a subscrição integral ali naquele momento, de início do sínodo, né? Depois, no término do sínodo, foi ampliada essa subscrição com muito mais detalhes. Também já fiz a tradução dessa declaração doutrinária, que inclusive tornou-se um padrão das igrejas reformadas de tradição holandesa, né? ou continental, que é muito parecida com a que é usada até hoje, inclusive pela própria RB, segundo a informação do pastor Jim, né, que ele me deu. E está disponível. E quando você lê a declaração de subscrição, ali deixa bem claro, é integral. É de cada doutrina, cada declaração, cada sentença expressa, escrita, tanto na Confissão de Alma, no Catecismo de Heidelberg, quanto nos Estados de Dort. Então eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque não é o nosso objetivo. Se fosse para a gente falar sobre uma abordagem um pouco mais histórica ou acadêmica, ou a prática da subscrição, ou qualquer coisa assim, então a gente pode pensar numa outra oportunidade para fazer isso, mas vamos deixar isso para um outro momento. Bom, hoje nós teremos 2 palestras e à meia-noite 2 palestras. Então, já falaram que o nome é palestra, não é pregação expositiva. Talvez no outro momento a gente pregue expositivamente, mas hoje é palestra, tá? Então, a primeira palestra hoje nós falaremos sobre confessionalidade e vida piedosa, fé e obras de gratidão. Mas no teu intervalo, no segundo momento, nós teremos a segunda palestra sobre os pais e suas responsabilidades, contando a próxima geração. Então, como que nós fazemos e vivemos e praticamos a confessionalidade dentro dos nossos lares? Amanhã à noite, a primeira palestra será sobre filhos crescendo no entendimento de suas responsabilidades confessionais. E a segunda palestra é filhos vivendo uma vida piedosa e preparando-se para contar a próxima geração. Então, a mesma palestra que será dada aos filhos interessa aos pais, porque eles saberão fazer se você souber instruí-los, tá? E mesmo você que já sabe, você então agora precisar saber, para saber o que você vai ensinar para os seus filhos, ok? Vamos começar então a nossa primeira palestra, que é confessionalidade, vida piedosa, fé e obras de gratidão. Eu convido que você abra no livro de Josué, embora não é um sermão expositivo, mas toda a palestra começará com uma leitura bíblica. Josué capítulo 24, texto certamente conhecido, mas sempre necessário ser lembrado. Josué 24, verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. São 2 palavras importantes: integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque embora nós não queremos exposição desse texto da tua palavra, mas a verdade nele contida e exposta nesta palestra possa ser, ó Deus, instrumento nas mãos do Redentor para modelar as nossas convicções e o compromisso do nosso coração. Nós amamos o Senhor, nós tememos o Senhor e aprendemos com o Senhor que a nossa palavra tem que ser o sim, significando sim, e o não, tendo um real sentido de não. Que, ó Pai, não sejamos homens de vontade dupla e nem de dupla palavra, não tenhamos reserva mental do que nós falemos, mas que a integridade, a fidelidade façam parte do nosso caráter, da nossa vida cristã, do nosso lar, para que possamos colher os bons frutos das suas dadivosas mãos. Abençoa-nos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ok, embora o nosso assunto não será sobre
precisa começar definindo o que é isso, né? O que é ser confessional e por que nós precisamos ser confessionais? Se você olhar aqui o texto que nós acabamos de ler, Josué ele vem confrontando o povo agora que ele já estava conquistando a terra prometida. A conquista havia iniciado, havia agora um momento de transição. Josué já estava idoso, a morte lhe era próxima, tanto que quando nós começamos aqui, né, o final do livro de Josué, após essas palavras, do verso 29 até o verso 33, narra a morte dele, e o livro de Josué começa com a declaração de que ele estava morto, né? Bom, o confronto de Josué diante do povo envolvia três posições possíveis. Ele diz o seguinte: olha, vocês devem ter uma vida de integridade e fidelidade ao Senhor, vocês devem servir ao Senhor, o Senhor nos ordena amá-lo, obedecer, submeter a Ele. Bom, e ele vai dar as outras duas opções. A segunda opção, então, é que vocês têm os deuses da tradição, os deuses lá do Eufrates, os deuses do Egito, onde vocês e os vossos pais e os nossos pais serviram. Ou seja, vocês têm deuses muito antigos, vocês aprenderam durante os 430 anos que viveram no Egito, durante o período que nós vivemos, Eliseu também, né, porque ele e Caleb eram os dois únicos vivos que haviam saído do Egito. Mas olha, eu e o pai de vocês, e a família de vocês, durante esses 430 anos em que nós moramos lá, herdamos um sincretismo, uma religião de divindades egípcias, mas também, lembre bem, que nós também, durante todo esse tempo, cultivamos entre nós os deuses que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados trouxeram lá do Eufrates. Como que isso aconteceu? Abraão, lembra lá, quando ele saiu de um dos caldeus, ele deveria ter deixado todo mundo para trás e ido só ele e Sara à terra prometida. O que ele faz? Leva seu pai e seus irmãos. O grande detalhe é que nós sabemos, pela narrativa do texto, que seus irmãos trouxeram deuses, divindades, ídolos da além do Eufrates com eles. Como é que nós sabemos disso? Quando Jacó, fugido de Esaú, foi para a terra do seu tio Labão, né? E aí ele casa com Raquel, e aí acontece alguns problemas, toda aquela história que a gente conhece, e ele ao sair, o que Raquel leva escondido com ela? Os deuses do lar. Ou seja, ela havia aprendido a adorar não somente o Deus Yahvé, que chamou o seu tio-avô Abraão, mas ela tinha aprendido com seu pai Labão, que tinha aprendido com o pai dele, que tinha trazido aqueles ídolos do rio Eufrates. Só que o grande detalhe é que quando o povo vai para o Egito, ele também carrega, desceu Jacó e 70 pessoas, quando ele vai para lá, levado por José, para morar lá na terra de Gósen. E eles levam consigo esses ídolos. Só que no Egito, eles continuam não somente adorando ao Deus verdadeiro, de Abraão, de Isaac e Jacó, mas aí também os deuses do rio Eufrates, lá de um dos caldeus, e agora soma as divindades egípcias, ao panteão egípcio. Agora nós temos José confrontando isso. Bom, nós temos o nosso Deus da nossa aliança, nós temos os deuses dos nossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e agora vocês têm uma terceira opção: os deuses da novidade, os deuses da terra. Vocês vão conhecer agora Astarote, vocês vão conhecer Camon, vocês vão conhecer também os deuses dos filisteus. Então, assim, vocês vão conhecer novas divindades. Vocês têm que se decidir que tipo de religião vocês querem: o Deus verdadeiro, os deuses da tradição ou os deuses da novidade? E aí a resposta de Josué é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, aqui você tem uma confissão de fé.
denominações ou heresias. Os credos surgiram assim. Surgiu lá os arianos, surgiram os monotelitas, surgiram os triteístas e outras heresias mais. O que os concílios fizeram? Nós não cremos nisso, mas nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso. A Confissão de Fé e Graça Mística, por exemplo, teve um comentário escrito por um pastor escocês chamado David Dixon, que é o primeiro comentário da Confissão de Fé e Graça Mística. Ele foi publicado em 1658, se não me falha a memória, né? E nesse comentário, o nome desse comentário, inclusive, é Victor Over Error, né? Vitória sobre o erro. E nesse comentário, ele vai esboçar, ele vai ali apresentar o nome de todos os hereges, de todas as heresias, de todas as seitas que eram combatidas pela Confissão de Fé e Graça Mística. E se você quiser ler isso aí, recentemente eu traduzi esse anexo do David Dixon e disponibilizei no meu blog. Você procura assim, inimigos teológicos da Assembleia Westminster, né? Então você vai encontrar isso aí. O detalhe é, nós sabemos o que nós temos. Então, se nós pudéssemos trazer aqui uma aplicação contemporânea disso, a ideia seria assim: ou vocês realmente se comprometem por serem reformados, por declararem ser calvinistas, por pertencerem a uma denominação reformada, de tradição reformada, de convicção reformada, e assumem ser reformados. Essa é a primeira opção. Ou vocês voltam para o catolicismo, ou vocês adotam os modismos do neopentecostalismo. Se a gente pudesse fazer uma versão contemporânea do desafio aqui de Josué. Mas eu e minha casa vamos estudar as confissões de fé e os catecismos. Então, nós temos que definir o que nós cremos. O que vai ser da nossa vida? O que vai ser do nosso lar? O que nossos filhos vão herdar de nós? Eu sou a terceira geração de presbiterianos. Meu avô converteu quando ele tinha menos de 25 anos. Eu vou dizer um negócio vergonhoso como presbiteriano. A primeira vez que eu vi um breve catecismo na minha vida, eu estava no primeiro ano de seminário, com 19 anos de idade. Agora, em outubro do ano passado, nós tivemos um encontro da família Barcelos, né? Boa parte ainda é presbiteriana, teve um grupo que saiu, foi para comunidades, outros se apostataram, outros nunca se converteram. Então, assim, a gente ora para que Deus conceda graça a todos, né? Segundo a misericórdia dele. Mas eu conversando com alguns primos, eu perguntei assim: você já leu a Confissão de Fé? A gente conversou sobre algumas práticas de igreja, e podia fazer assim. Eu falei: isso aí faz parte da nossa identidade. Você já leu a Confissão de Fé até o capítulo? Não. Você já leu em presbíteros, diáconos? Você já leu o breve catecismo? Nunca li. Eu falei: gente, eu já estou com 43 anos. Eu vim descobrir o breve catecismo aos 19. Eu tenho um primo que já está com 50, indo para 60 anos e ainda nunca leu. E gente que é membro de igreja presbiteriana desde que nasceu e que nem sabe que cor que é um breve catecismo de Westminster. Então nós devemos decidir: ou nós vamos voltar para o catolicismo, ou nós vamos para o neopentecostalismo, ou senão nós vamos ser reformados de verdade. Pastor, mas ninguém de nós vai voltar para o neopentecostalismo? Talvez não, mas o ecumenismo faz. Mas nós não vamos virar uma igreja, não vamos sair da EPB e ir para a comunidade e tal. Não vai, mas as práticas trazem implanta dentro da igreja. As músicas, as orações de determinar, eu exijo, eu ordeno, as pregações. E eu falo assim, às vezes você vai em algumas igrejas que você entra, você dá vontade de ir lá fora e ver se na placa está escrito mesmo que você está lá sargente. Porque já deixou de ser. E que eu não estou falando mal, estou dizendo isso com muita tristeza no coração. E eu estou falando isso aos irmãos da IEB, porque embora os irmãos sejam uma denominação pequena, com a graça de Deus vocês vão crescer e vão continuar crescendo. E se vocês não forem zelosos desde agora, e o zelo precisa começar dentro do culto doméstico dos nossos lares. Não é esperar que as nossas crianças cresçam ignorantes dos
os nossos jovens cresçam desconhecendo as nossas confissões, e aí na esperança que um dia que ele for estudar no seminário, aí lá não, lá ele vai conhecer, aprender, ele vai ser o detentor e o guardião da nossa doutrina, e ele vai voltar para nos ensinar. Mas se nós já temos eles disponíveis, se nós já temos acesso a eles, por que não estudarmos, por que não conhecermos e por que não praticarmos? Esse é o ponto. Bom, então por que ser confessional? Né? O que significa ser confessional? Os reformados afirmaram a sua ortodoxia adotando credos, catecismos e confissões, para resumir e declarar organizadamente o que criam. Então toda vez que alguém pergunta assim, o que vocês creem? Nós cremos na Bíblia. Bom, espírita diz isso, católico diz isso, né? Crê na Bíblia. Ok, que bom que você crê na Bíblia, né? É igual perguntar assim, você tem fé? Tenho. Que bom, o Tiago respondeu, até os demônios creem e temem. Então algumas respostas parecem mais aquele que eles vindicar, né? Creio em Deus. Não falou nada. Não falou nada. Inclusive Charles Spurgeon tem uma frase mais fantástica. Diz assim, eu não entendo como que existe ateísmo, porque nem os demônios cometem tamanha insanidade, né? E é estranho mesmo. Mas nós então definimos o que cremos a partir dos nossos documentos. Nós resumimos de forma clara, objetiva, coerente e bíblica o que nós cremos. Esta é uma prática antiga na igreja cristã, e não só na igreja cristã, mas nos cristãos, ou melhor, os crentes da antiga aliança. Tanto os crentes da nova aliança, quanto os crentes da antiga aliança, né, no Antigo Testamento, eles já praticavam nas orações, nas canções, nas declarações, confissões de fé, né? Já era uma prática antiga. Por exemplo, Philip Schaff, que foi membro da igreja reformada de tradição alemã, não era luterana, era a igreja reformada alemã, né? Calvinista, ele escreveu um livro chamado Credos da Cristandade, são 3 volumes, e no volume 1, entre a página 3 e 8, ele faz um levantamento de textos bíblicos que são declarações de fé, confissões de fé dos crentes da antiga aliança e da nova aliança. Depois eu posso passar esses textos, e esse esboço aqui eu posso passar também depois por e-mail ou por WhatsApp, né, para o nosso irmão Kleber ou para o presbítero Elias, e ele passar para quem quiser. Esse esboço aqui não tem intenção de publicar isso agora não. Então, como esboço dá para passar aí, né? Então você tem vários textos bíblicos. Por exemplo, você tem Deuteronômio 6,4, chamar, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então você tem uma declaração. No batismo do eunuco, né? Eis água ali, o que impede de ser batizado? E o que Filipe perguntou para ele? Se crês de todo coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será batizado. Aí ele disse, eu creio. Então é uma declaração de fé. E as declarações de fé, elas foram sumadas a partir de orações, inclusive. É curioso, só um exemplo muito claro de como que orações são declarações de fé. Que nós cantamos o que cremos. Nós oramos o que cremos. O capítulo 2 da Confissão de Fé, que trata sobre quem? Sobre Deus, de Deus e da Santíssima Trindade. A comissão da Assembleia de Westminster tinha sido designada para poder então tratar desse capítulo. Como seria escrito o capítulo sobre Deus e da Santíssima Trindade. E a grande discussão entre eles era: Deus pode ser definido, Deus pode ser compreendido, a linguagem humana é suficiente para descrever alguém que é eterno, o infinito pode ser contido no finito. E aí as discussões estavam já virando semana em semana, e Twice, que era o prolocutor ou o presidente da Assembleia, já estava descabelando aquele negócio, e vai reunião, e volta reunião, vem da comissão, volta para a comissão o assunto. E aí, numa dessas assembleias, numa dessas reuniões da Assembleia de Westminster, para encerrar aquele momento, detalhe, todas as manhãs eles gastavam em média 3 horas de
de oração antes de dividir as comissões para trabalhar nos documentos. Né? Então a gente vê que era uma assembleia de homens piedosos. E aí pediram para um jovem, o mais jovem dos 120 pastores que estavam ali, dos 120 divines ou teólogos da Assembleia de Westminster, um escocês chamado George Gillespie. Uns falam Gillespie, outros falam Gillespie, a pronúncia ninguém sabe como é que pronuncia o nome desse cara. É escocês, né? E aí ele começou orando: Deus eterno, Espírito puríssimo, perfeito, imutável, autoexistente, misericordioso, gracioso. Quando ele terminou a oração, o presidente da Assembleia, Twice, falou assim: pega, e tudo era anotado, as orações, as declarações, eu tenho as atas da Assembleia de Westminster. E ele falou assim: pega isso aí, a comissão volta agora e trabalha nessa oração. Isso aí vai ser o primeiro parágrafo do segundo capítulo da Confissão de Fé. Então, a declaração ou definição sobre Deus da Confissão de Fé foi resultado de uma oração. Então, quando nós olhamos, irmãos, o que nós aprendemos a fazer isso? Né? A ensinar, a praticar. Então, por que sermos confessionais? Paulo instrui Timóteo, por exemplo, dizendo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Por isso os cristãos, segundo Timóteo 1, 12 e 13, né? Por isso os cristãos são chamados a guardar o bom depósito, a fazer esta declaração de fé. Pedro diz que nós devemos saber da razão da nossa fé, né? Explicar o que nós cremos. Então, para isso servem as confissões e os catecismos. Isto é, preservar fielmente o sistema doutrinário sem alterar a sua substância. A finalidade da prática confessional era identificar a unidade pela verdade, denunciar o erro e excluir os hereges. Então, inicialmente, por que se declaravam as doutrinas? Então, esses 3 pontos. Em primeiro lugar, unidade pela verdade. Não existe unidade no erro. Né? O Senhor Jesus: pode porventura 2 andarem juntos se eles não pensarem em comum? E aí você vai encontrar as Escrituras constantemente dizendo: tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, né? Roga, evode, assinte, que pensem concordemente. As Escrituras deixam bem claro. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, fala lá que nós temos um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só amor, uma só batismo, um só. Então nós precisamos ter unidade naquilo que é a palavra do Senhor nos declara. Mas ainda, qual é a necessidade de sermos confessionais? E aí vem um autor chamado David Hall. Ele cita, dizendo que existem alguns motivos. Como eu já disse, a unidade, né? Nós temos unidade quando nós declaramos subscrição e concordância sobre os mesmos documentos. Clareza, ou seja, o que você crê sobre as Escrituras? Eu creio que a Bíblia é inspirada, ela é autoridade, ela é inerrante e ela é clara. E você crê sobre Jesus? Ele é Deus, o Filho de Deus. Ele tem 2 naturezas, subsistindo em uma única pessoa. E nessas 2 naturezas, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, sem mistura, inseparavelmente unido, ele sempre eterno será representante e mediador de uma aliança entre Deus e os homens. Então, nós cremos. Então, esse é o ponto. Então, nós temos clareza. Nós temos também nos documentos defesa de falsas acusações. Falsa acusação contra os cristãos, isso é um negócio que já acontece desde lá no Novo Testamento, né? Quando os cristãos começaram, o imperador Diocleciano começou a desparramar dentro do Império Romano que os cristãos eram adoradores de burro. Vocês conhecem a história desse pecado? De jumento, adoravam jumento, né? Havia acusações de que também os cristãos eram canibais, que no pão colocavam um bebê, enrolavam no pão, traziam um novo convertido, e ele era então dado o privilégio de cortar o pão, e ao cortar o pão ele matava a criança, e ele tinha então fazer um pacto de silêncio, porque agora fazia-se criminoso. Então esses absurdos e essas acusações sempre existiram
da nossa crença, acabou, detonou, nós nem cristãos somos, né? Então essas falsas acusações, elas precisam ser combatidas através daquilo que nós cremos. O que nós cremos, então, registrado, documentado, expressa as nossas convicções. Ainda, as confissões e os catecismos, eles servem para defesa e preservação de identidade. Tem um livro que foi publicado pela editora Pendão Real, chamado A Tradição Reformada, do John Leff, um pastor, acho que ele já deve ter morrido, pastor, membro da PCUSA, ou como alguns conseguem pronunciar em português, PECUSA, que foi a igreja mãe que enviou o presbiterianismo para o Brasil, né? E essa igreja agora em 2012 aprovou a ordenação de duplas homossexuais. O casal é homem e mulher, né? Só para a gente deixar bem claro. Dois homens e duas mulheres não é casal, é dupla, né? Então, no máximo pode ser parceria, mas não é casal. Então, em julho de 2012, a PCUSA, ou PECUSA, ela aprovou a ordenação de homens que convivem maritalmente com o outro e que são assumidamente homossexuais praticantes. Aí você fala assim, como que uma igreja, há menos de 70 anos atrás, era o bastião da ortodoxia nos Estados Unidos, como que essa denominação se apostatou? E só para assustar os irmãos presentes, essa foi a igreja que mandou o sábado do Brasil, tá? É a nossa igreja mãe. Como? E como que ela chegou a tornar-se tão corrompida assim? Tudo começa quando lá em 1924, 70 oficiais, em fevereiro de 1924, 70 oficiais, eles resolvem fazer um documento, e nesse documento eles dizem o seguinte: olha, nós queremos propor que não seja cassado, nem impedido, cassado se ele já for ordenado, e nem impedido de ser ordenado nenhum oficial por negar 5 doutrinas. Foi a proposta desses 70 pastores e presbíteros da PCUSA. Quais eram as 5 doutrinas que eles poderiam negar e que, negando, eles não sofreriam nenhuma sanção, nenhuma disciplina, nenhum impedimento de ordenação, né? A inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, os milagres de Cristo, a ressurreição física de Cristo e a vinda física de Cristo. Aí talvez você diga assim, pastor, esses 70, os presbitérios deles caçaram esses caras. Que proposta indecente é essa? Negar a inspiração da Bíblia, negar a divindade de Cristo, só essas duas primeiras doutrinas já acabou com o cristianismo. Para nossa surpresa, a história nos conta que eles propuseram isso em fevereiro. Em mês de maio, já havia quase 1.300 assinaturas apoiando esse documento. Quando foi em julho, com 56%, a Assembleia Geral daquela denominação aprovou esse documento. 1924. De lá para cá, a nossa igreja mãe, fala isso como presbiteriano, só veio se corrompendo, até que em 2012 ela chegou a um estágio de podridão insuportável. Então, como que nós podemos manter a pureza da igreja? Através dos documentos. Porque os documentos, eles são documentos em que nós usamos eles para ensinar, e ao mesmo tempo nós fazemos o quê? Eles reafirmam aquilo que a Bíblia diz. Quando você chama um membro, a pessoa candidata a ser membro, ela faz votos no seu momento de batismo ou profissão de fé, você concorda com a nossa doutrina, você subscreve os nossos documentos, você submete a autoridade da igreja, da federação, da disciplina, da doutrina, do governo desta igreja, e esse membro ou esse candidato diz sim. Ele está
Quando aquele tempo começou a mudar de opinião, e aí ser corrigido, novamente instruído, ou, se necessário, ser disciplinado. Mas infelizmente isso não acontece na maioria das igrejas. E aí as doutrinas são recebidas junto no coração daquelas pessoas que são recebidas como membros. Por exemplo, nós tivemos agora uma situação lá na primeira igreja de Teoflotone, em que uma pessoa foi recebida e ela tinha uma opinião, e ela não mudou de opinião. Deu problema, porque agora é membro da igreja. Então, se a pessoa não for examinada antes, para ser tratada antes, ela vai ser recebida. E depois que ela for recebida, ela é membro. Aí você tem a opção, ou de disciplinar, excluir, ou aceitar. E o grande problema é que ela vai disseminar dentro da igreja a opinião dela. Esse é o detalhe. É assim que irmãos que são recebidos às vezes de igrejas pentecostais e nas igrejas presbiterianas ou reformadas, e se eles não forem, se ele saiu da igreja pentecostal, é porque pressupõe que ele não quer mais aquilo. Agora, se ele vem para a igreja presbiteriana ou para a igreja reformada, pressupõe que ele quer ser reformado. E agora ele precisa estudar o que nós cremos. Agora, se ele fala, não, eu vim para cá, mas eu quero ainda ter aquele momentozinho correteté, né? Vai dar? Vai ter que dizer com muito carinho e amor, meu irmão. Irmão, bem-vindos. Toda vez que você quiser nos visitar, com muita alegria, nós vamos receber. Vamos orar para que Deus lhe dê entendimento na palavra sobre o culto verdadeiro, bíblico, que tem que ser prestado a Deus, através do princípio regulador do culto. Mas aqui nós não temos essa prática, porque não faz parte da nossa convicção. Mas por vezes alguns pastores e presbíteros falam assim: a gente não tem que perder o mínimo, a gente não pode ser radical, a gente não pode perder o mínimo. E aí vai colhendo e vai mantendo não somente a pessoa, mas a pessoa com as suas convicções erradas. E aí nós teremos problema. Por que então ser confessional? Porque a confessionalidade ela vai delimitar de forma muito clara o que somos, o que cremos, o que não cremos, e por que nós não aceitamos práticas litúrgicas, práticas de vida cristã ou práticas morais que não estão de acordo com a Escritura. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os catecismos oferecem definições bíblicas claras e coerentes. Então por que nós precisamos praticar isso como parte da piedade? Elas oferecem definições bíblicas. Então, em primeiro lugar, só lembrando, a nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Pastor, vamos pegar um rapaz solteiro aqui, né? Pastor, eu estou gostando da Gertrude lá, né? Sei lá, Valdete, sei lá o nome da moça. E ela é espírita, pastor. Né? Eu estou gostando da menina ali, ela é espírita. Ora comigo para ela se converter. Eu vou hoje conversar com o pai dela para pedir ela em namoro. E assim, ora para que ela se converta. Peraí, irmão, peraí. O que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6? Não pode haver jugo desigual. Mas aí o outro camarada, às vezes não é tão firme que nem o irmão Cleber, vai dizer: não fale isso com o rapaz, não, senão ele vai sair da igreja. Deixa ele namorar, porque eu conheço um outro lá que namorou a moça, depois até converteu. Deixa ele namorar. Já viu esse tipo de argumento? E aí, peraí, aí a Bíblia é feita o quê? Isso aqui. Então, por exemplo, quando você pega a confissão de fé que trata sobre o casamento, o capítulo que trata sobre o casamento, o parágrafo claro, muito claro, diz assim, que nós cristãos reformados não podemos unir em laço matrimonial com incrédulos, supersticiosos, hereges e papistas. Tem alguma dúvida ainda? O texto é muito claro. O que a Bíblia diz de forma muito clara em 2 Coríntios capítulo 6, o que os autores da confissão de fé fizeram foi só dar nome para os dois. Se você tinha alguma dúvida
dúvida sobre se pode ou não pode, a Bíblia diz, e os nossos padrões de fé reforçam dizendo e explicitando com nomes ainda, para que não haja dificuldade. Então, os catecismos e as confissões oferecem definições bíblicas, e isso envolve a vida cristã. Eu preciso, então, desde pequenininho, quantos anos tem essa petitinha do seu Paulo? É um rapaz, né? É uma menina? 8 meses. Como é que ela chama? Cecília. Então, a irmã, me chama? Simone. Simone, desde agora, já olhando para a Cecília, vai começar a orar por ela. Se já não ora, se já ora, continue orando. Se não ora, começa. Senhor Deus, abençoe Cecília, para que o coração dela pertença a um homem que tema ao Senhor. Que ela aprenda a olhar, não os rapazes porque são bombadinhos, bonitinhos, cheios de gelzinho, tem isso, tem aquilo, tem pose, são os franguinhos que anda por aí, que os olhos dela não brilhem por esse tipo de rapaz, mas que olhem rapazes que, mesmo que eles sejam bonitos, que vai que Deus resolveu dar inteligência e não beleza, né? Deus resolveu dar piedade, não virtude de atributo físico, mas sim que ela ama um homem que ama o Senhor, que procura servir ao Senhor. E aí você, além de orar por ela e orar com a Cecília, você vai instruí-la, né? Quando ela começar a andar depois um dia, você vai sem estimular precocemente, a ideia não é estimular, mas sempre conversando. Cecília, você vai crescer, vai ser mocinha. Quando você crescer, você vai namorar um rapaz que ama Jesus, que serve a Deus, e nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos essas verdades. E a mesma coisa dos rapazes, não rapazes, olha, cuidado com as filhas dos homens. Deus mandou dilúvio porque os filhos de Deus começou a casar com as filhas dos homens, que não temiam o Senhor, eram agradáveis aos olhos, mas não estavam no coração de Deus. Tá? Os meninos aí, os rapazes aqui, solteiro também, né? Tem não? Tem só um solteiro, essa é a minha, né? Então assim, rapazes, olhem isso aí, porque o que acontece? Não adianta você falar assim, eu sou calvinista, reformado, 5 solas, 5 pontos, subextremo, rei Alberto, mas vai lá e namora a menina não crente. Que fé reformada chula é essa? Que calvinismo frouxo é esse? Então só para ir para a internet e falar, eu vou bater lá nos arminianos, no teclado, quase arrebenta o teclado, mas sai do teclado, liga o computador, vai ficar olhando moça não crente, rapaz, que conversa é essa? Não que você está fazendo isso não, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então assim, definições bíblicas, definições claras. Eu acho fantástica a precisão, por exemplo, do breve catecismo em definir as coisas. Pergunta de número 14, o que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Quer uma definição de pecado mais precisa, mais clara do que essa? Então, nós vamos para os documentos para procurar definições. Porque o grande problema hoje, se você perguntar para as pessoas, o que é conversão? Vai nas diferentes igrejas evangélicas, o que é conversão? Você vai ficar assustado. Uma doutrina tão basilar, tão simples, de tão necessária compreensão, porque a saúde e a pureza da igreja depende de ter membros convertidos. E se pastores e membros não sabem o que é conversão, não se assuste de algumas igrejas estarem inchando de membros e não de gente convertida, e aí se tornando sinagoga de Satanás e deixando de ser igreja de Cristo, porque não sabem por vezes definir o que é conversão. E onde que nós vamos trabalhar isso? Bom, você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ter o trabalho de redefinir, reinventar a roda, ou você pega o catecismo de Heidelberg, ou você pega o breve catecismo de Westminster, o catecismo maior, e vai lá e diz o que é conversão. E você tem homens que trabalharam isso com zelo, com fidelidade, com integridade, e já te deram ali mastigado, apenas para você entender e praticar. E coerência. Nosso catecismo, nossas confissões reformadas, elas têm coerência de pensamento.
Isso é uma coisa que, antes de eu ir para o seminário, eu já achava fantástico. A coerência lógica da fé reformada. Quando eu falava de predestinação, você pensa em depravação do homem, capacidade do homem de se salvar, de se preparar para a salvação, de buscar a Deus, e aí Deus é soberano, o Deus que toma iniciativa em todas as coisas, o Deus que governa tudo, o Deus que prepara tudo, o Deus que graciosamente decide amar alguém que é inimigo dele. Quer dizer, toda fé reformada ela é coerente, ela é fantástica, então ela é bíblica, ela é clara, ela é coerente. Terceiro, a profundidade espiritual dos reformadores e dos puritanos, em todos os assuntos. Os autores da Confissão de Fé e dos Catecismos foram puritanos, eles eram puritanos. Então você precisa conhecer a história dos puritanos. Houve um movimento puritano também dos continentais. William Abrakel, né? Infelizmente tem um outro texto pequenininho dele traduzido em português. Eu sei que o reverendo Alain René, Alexandre, traduziu um capítulo sobre oração, ou parte do capítulo sobre oração, que é fantástica. Ele era um puritano, né, da segunda reforma holandesa, lá, e um homem de Deus. Nós precisamos conhecer esses homens, os reformadores. Nós precisamos conhecer a profundidade espiritual, a piedade. J.I. Park escreveu um livro publicado pela editora Fiel, chamado Gigantes de Deus. Não existe outro termo mais preciso do que chamá-los de gigante. Esses homens tinham vida de oração, tinham profundidade teológica. Você pega, por exemplo, eu tenho as obras de John Owen. Você pega o livro John Owen, que trata sobre mortificação do pecado. Fantástico. Você pega um livro que trata sobre perseverança dos santos. O livro que trata sobre perseverança tem mais de 900 páginas, só defendendo que salvação não se perde. 900 páginas. Você pega qualquer obra dele, ele é prolixo, ele é profundo, ele é detalhado, ele é minucioso, mas ele é profundamente bíblico na argumentação deles. Então você tem ali homens que de fato estão preocupados com a intimidade com o Senhor. Quarto e último lugar, na nossa primeira palestra, né? O princípio regulador do culto é o princípio regulador da vida. Você sabe o que é o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto diz o seguinte: que a adoração a Deus aceitável, e você pode adorar a Deus do jeito que você quiser, né? Agora, a adoração a Deus aceitável a Ele é aquele que Ele ordenou de acordo com a sua palavra. Ou seja, pastor, no culto à noite, depois vai ter assim, invocação, adoração, intercessão, aí depois vem adoração, depois vem edificação da palavra. Antes da pregação, teria que colocar lá um momento de embaixadinha para Jesus? O que você ouviu mesmo? Como é que é? Eu não entendi, irmão. Embaixadinha para Jesus? Não, pastor, é que eu sei bater uma embaixadinha, eu sei bater 100 embaixadinhas assim, ó, sem deixar a bola cair. Eu faço isso fantástico, a minha mãe acha lindo. E eu quero fazer isso para Jesus na hora do culto. Aí você fala assim, mas como assim? Não, é para Jesus. Por quê? Não pode fazer? É para Jesus. Não é para o pastor, é para Jesus. Não, irmão, mas a Bíblia não fala de entretenimento no culto. Porque bater embaixadinha é entretenimento, né? Entretenimento não cabe no culto. Não dá, não encaixa. Não, mas aí é o argumento que se usa, né? Mas se é para Jesus, é feito com sinceridade, está valendo. Não é assim, irmãos. O culto não é meu, o culto não é seu, o culto é do Senhor. E Deus estabeleceu elementos de culto na qualidade, na motivação, na circunstância que eles devem ser realizados dentro do culto solene ao Senhor. E nós não podemos mudar, alterar,
negar, acrescentar nada. Lembra por que não lembrar o nome dos dois camaradas que levaram fogo estranho ao Senhor lá, na vida comigo, né? Por que eles foram mortos? Porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. O que era fogo estranho? Vamos entender lá o contexto. O óleo que era queimado no incenso lá, primeiro, a receita quem Deus foi Deus, livro Levítico. Deus falou assim para Moisés: é para fazer esse óleo aromático, vai ter cheiro, vai ter assim, de tal elemento, tal proporção. Deus deu a receita, e Deus ainda disse: e isso aí não é para ser comercializado. Primeiro, tem que ser feito pelos levitas. Então quem vai fazer? Os levitas. Segundo, a receita é essa daqui, não é para tirar e nem acrescentar nenhum elemento dele. E terceiro, é para uso exclusivo no culto de adoração, no momento do sacrifício. Entendeu, Moisés? Passa isso para os filhos de Arão. Tá. O que Nadab fizeram? Na hora de ir lá para o sacrifício, cadê o óleo? Pega qualquer um aí. Pegaram um óleo que queimava. Alguém ia perceber, algum dos adoradores ia falar assim: o cheiro está diferente. Mas nada viu, cara, você vai questionar os homens? Você vai dizer que não é? É nada viu. Eles conhecem a lei. Eles não vão pisar na bola com a gente. Eles não vão oferecer negócio que Deus não mandou. E aí eles vão lá eles receberam treinamento teológico. Eles foram ordenados para isso. E aí os dois camaradas pegam um óleo qualquer e botam para queimar no altar de Deus. Só que Deus que conhece não só o nosso coração, mas conhece os nossos atos, e conhece e reconhece elementos estranhos no culto dele. Ele fez o que com esses dois levitas? Esses dois sacerdotes? Isso deveria servir de advertência para nós. Porque não é o fato de nós sermos pastores, presbíteros, oficiais, tenhamos tanto ou quanto treinamento ou formação acadêmica, ou tenhamos autorização dos nossos concílios, eu não posso alterar aquilo que Deus mandou. E detalhe, o princípio regulador do culto, ele não é o princípio regulador só do culto, ele é da vida. Porque o detalhe é, observe bem, a igreja pode inventar, e quando ela quiser mudar sistema de governo, se ela, olha, presbítero só dá trabalho, né? O pastor que fala assim, ele só dá trabalho, vamos fazer o seguinte, cancela os presbíteros, o pastor manda sozinho na igreja. Pode? Não pode, por quê? Porque quem instituiu, chamou, dotou e capacitou e instituiu os concílios para ordenar os presbíteros foi Deus. Nós agora vamos eliminar a pregação do culto, porque vamos colocar só música. Só música. Uma hora de culto vai ser uma hora cantando. Tem uma igreja lá em Teoflotone que ela entra mês, sai mês, entra trimestre, quadrimestre, não tem pregação. Não tem pregação, só cântico. Ora, e detalhe, quem faz tudo é a chamada equipe de louvor, né? Eles começam, ora, lê a Bíblia, faz o sermãozinho, canta, para, ora, canta, para, abre o texto, faz um sermãozinho, canta. No final, pastor, ora aqui encerrando o culto. Tem igreja que é assim. Aí você fala assim, e a ceia? E a pregação, que é o centro do culto? Então, o princípio regulador do culto não é só do culto, ele também é da vida. Quer ver um exemplo disso? Como que se modela? Quando a gente adora a Deus a partir do princípio regulador do culto, solenemente, reverência, 1 Coríntios 14, 40 diz o quê? Tudo seja feito com ordem e decência. Quem veio aqui de igreja pentecostal ou carismática, né, sabe mais ou menos como é que é. Esses dias atrás eu recebi um vídeo de um humorista, sei que o sobrenome dele é Nemeia. Sabe quem é? Qual é o nome dele? Jonathan Nemer. Ele falou, eu não vou falar o nome da igreja que ele estava, se alguém viu esse vídeo,
viu, eu não tenho como mostrar porque eu já paguei. Ele falou assim: um dia na igreja tal, Pai Senhor. Uma semana na igreja tal, aí já muda, roupa, manga comprida, cabelinho penteado para trás. Paz do Senhor. 2 semanas na igreja tal, ele, paz do Senhor, irmãos. 1 mês na igreja tal, aí já aparece ele: eu não estou na igreja tal, eu não estou na Batista, eu não estou na Assembleia, eu não estou na Metodista, eu estou na igreja tal. 2 meses na igreja tal, irmão, não sei quem. Eu não estou usando esse exemplo. É interessante como que o culto, eu quero falar isso para mostrar como que é a piedade. O culto, ele modela o nosso temperamento e o culto modela o nosso comportamento. Já conversou com gente de igrejas que você vai conversar com o cara, parece que o cara está experimentando uma overdose gospel. E você vai conversar com ele e fala assim: irmão, nesse momento, isso não é culto não, você vai lá negociar com ele. Você quer ver isso aí? Vai em São Paulo, na rua Conde Sarzedas, vai lá. Não estou mandando você ir lá comprar coisa pirata não, vai comprar o que é original, né? Tá absurdo, né? Uma rua só de crente. Aí você vai lá, você entra na loja de comércio daquela, o camarada já nem conversa assim: boa tarde, eu entro aqui para ver o nosso produto. Ô meu amado, fala varão, entra para Deus te abençoar. Aí está assim, eu fico pensando: será que esse cara ele fala e respira desse jeito? Então observa aí, até o modo como nós adoramos, isso modela o que nosso comportamento. Talvez você que deixou o pentecostalismo para trás, ou outras práticas de doutrina, isso muda, porque você fala assim: puxa, agora eu estou até conversando normal. É a primeira prova que você não é mais pentecostal e virou reformado. Estou conversando que nem gente normal. Eu sei orar normal, eu sei orar sem gritar, eu sei orar sem rodar, sem rodopiar, sem bater o pé no chão, né? Sem querer dobrar a língua. Então, olha só, houve transformação. E isso, irmãos, a gente percebe quando a fé é reformada. Quando eu falo fé reformada, não estou falando de uma seita, estou falando daquilo que é a sistematização das Escrituras, conforme nós encontramos documentalmente registrado no nosso padrão de fé. É por isso que a confessionalidade e vida piedosa andam de mão dadas. Interessante. Andam de mão dadas. Como faz diferença? Por exemplo, você ao orar diante de algum problema que você não tem solução para ele, e nesses dias a minha família tem passado por algumas situações muito difíceis, você dobrar os joelhos, no momento de culto doméstico com a sua família, e você poder dizer para os seus filhos que olha, nós não podemos fazer nada se Deus não agir. E não, isso aqui não é só um clichê não, tá? Não é só aquelas frases de efeito que a gente decorou: se Deus não agir, não, é você dizer isso com todo o coração, com toda a convicção, porque se Deus não agir, aquele problema que a sua família está passando, ele vai simplesmente se tornar pior, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Entender a nossa doutrina faz toda a diferença na hora que a gente ora, na hora que a gente se relaciona como família, no modo como a gente educa os nossos filhos, no modo como um rapaz ou uma moça procura um marido ou uma esposa, o modo como nós negociamos, o modo como nós adoramos, o modo como nós temos a qualidade das nossas amizades. A piedade bíblica, ela é produzida através de uma espiritualidade realmente, coerentemente confessional. Quando nós aprendemos e entendemos isso, a gente vê que é muito seguro. Vamos orar? E aí nós temos o nosso intervalo, 15 minutos de intervalo, tem uma água, um negócio de morder dele também, né? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque
O Senhor é muito sábio. O Senhor provocou e promoveu nas orações, nas declarações, nos atos de ajuntamento, nos batismos da nova aliança, momentos, ó Deus, em que teus servos, eles declararam a sua fé. E essa prática veio se repetindo, ó Deus, durante esses mais de 2 mil anos. De modo que nossos pais, eles aprenderam a escrever essas orações, essas declarações de fé, a coreantizá-las, a combater as heresias, a apresentar a sua identidade cristã. E hoje, Deus, nós somos herdeiros deste rico legado, para que as nossas famílias sejam beneficiárias, para que a nossa igreja também seja abençoada, e possamos, não somente nós, aproveitarmos a riqueza disso, mas podermos passar a geração futura. Abençoa-nos, no nome de Cristo, para que entendamos a seriedade disso, tenhamos proveito nisso e glorifiquemos o Senhor, porque muitos já se desviaram, estão se tornando cada vez mais sinagogas de Satanás. Eu peço a misericórdia do Senhor sobre nós, e nós e os nossos filhos sejamos preservados, fiéis, como Josué pôde orar, na fidelidade e na integridade do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.